Fala galera, chegamos aí a essa trilogia e agora sobre os leads, né? A trilogia dos leads. E agora a gente está chegando aí no não menos importante que os outros, mas bem proveitoso também, que é o telemarketing ativo, que é a ferramenta principal que nós temos para que a gente consiga aí um atendimento, um conhecimento dos nossos clientes, do agendamento, do fechamento, tudo ele vai estar influenciado para que a gente efetive aí a nossa venda, beleza? E nesse telemarketing eu quero falar um pouquinho sobre script, sobre abordagem junto ao cliente, sobre coisas que a gente está fazendo errado e que a gente precisa corrigir. E partindo desse princípio aqui, desses três vídeos, a gente vai começar a trabalhar de uma forma diferente. E aí cabe a cada um fazer aqueles mini hábitos e fazer o diferencial. E de uma forma que a gente tenha aí o melhor aproveitamento, tá ok? Então vamos lá. Resumo, nós vamos partir de um resumo aí, que é uma das formas de prospecção que trazem maior resultado do telemarketing, né? E aí, gente, a primeira coisa que se deve pensar é no objetivo das ligações telefônicas. Então, qual que é a lógica que você vai ter para que você faça um bom atendimento de telemarketing? Você não precisa ser ríspido demais ou descontraído demais. Tem uma palavra que a gente chama que é o rapport, mas inicialmente você precisa estar de uma forma, com uma postura profissional, uma postura padrão. E consequentemente, de acordo com o atendimento, você vai fazendo esse rapport junto ao cliente. Porque então a finalidade maior é para que a gente tenha a visita ao cliente. Então, seguindo aqueles critérios na esteira de atendimento, a gente consiga aí atingir esse objetivo comum, fazendo o que? As pesquisas junto ao cliente, ou seja, entendendo o cliente, qual que é o perfil de compra desse cliente, a gente seguir para um segundo critério, que é a apresentação do produto, fazendo aí um melhor entendimento dele. Mas de antemão eu já falo logo aqui que a gente abomine aí a questão de enviar simulação para cliente. Então, criem a expectativa, criem a curiosidade desse cliente para que ele vá até o stand. Porque se você apresentar já a simulação, já falar tudo para ele ao telefone, não vai despertar nada. O cara vai se sentir seguro conforme a interpretação que ele fez, que você pode ter feito, assim, por mais que você ache que possa ter sido completa, mas a interpretação de uma pessoa quando um terceiro faz alguma coisa pode ser bem diferente. E aí pode doer mais para ele e ele achar que aquilo não seja conveniente para ele no momento, que é o que acontece com a maioria dos clientes, ok? Então vamos partir desse princípio, vamos ser objetivo, mas de uma forma bem profissional, uma forma que o cliente tenha aí esse respeito e essa confiabilidade com relação a esse atendimento. Se imponha diante do cliente. Você não precisa estar sendo refém dele, principalmente na questão de agendamento. Quando o cliente se sentir atraído pela nossa divulgação, exija o agendamento dele e mostre para ele que você é importante, que você tem outros clientes também, e diga se um determinado horário pode, porque você está com a agenda cheia naquele, para encaixá-lo no outro. Faça isso, faça diferente. Seja um corretor exigente e mostre para ele que você tem a importância, porque ele vai pensar assim: poxa, se esse cara tem vários clientes agendados, é porque o cara é bom, então eu quero fechar com esse cara também, ok? Aí a gente vem aqui, ó, realizar qualquer ação como elaboração de uma proposta ou simulação de financiamento está completamente fora do que você está buscando, correto? Essa é a pergunta que eu faço para cada um.
Quantos de vocês já perderam aqui um agendamento, um atendimento, quando você já se expôs para ele fazendo a simulação? Com certeza vários aqui já fizeram isso. Então, mais uma vez eu ratifico: criem o senso junto ao cliente para que o mesmo desperte aí essa curiosidade dele do que tem a mais nesse empreendimento. Será que ele é só um empreendimento de 2 quartos com suíte? Então vamos trabalhar com o cliente também na apresentação do produto aquela dinâmica do de fora para dentro. Então vamos pegar desde a localização externa do comércio, vai trazendo até a portaria do empreendimento, a área de lazer, hall de entrada, até o apartamento, as peculiaridades do apartamento. Então tentem vislumbrar o cliente nisso, nos benefícios, nas características do imóvel, para que quando você falar o preço pessoalmente ou a condição que seja pessoalmente, ele ache que aquilo ali é totalmente compatível a tudo aquilo que você apresentou para ele. A grande falha dos corretores é que quando vão começar a apresentar um produto, eles já falam o preço, o cliente acha caro. Ele já fala a metragem, o cliente acha pequeno. Então aí vem com relação a essas objeções. E aí lá no vídeo do Acelera eu vou passar isso, sobre a gente lidar com essas objeções. Você tem que apresentar, principalmente dentro de um apartamento, eu sempre passo para os clientes, é que o apartamento ele tem, por mais que ele seja 40.8 no EcoWay e 41.8 no EcoFit, mas que ele tem 3 por 5 de sala, que dá 15 metros de sala. O senhor já entra com uma amplitude de sala. Se tem aí o melhor aproveitamento dos quartos, porque não tem aí corredor. Então são alguns dos diferenciais que a gente precisa fazer. Então assim, tentem apresentar esses benefícios para que o cliente se vislumbre e consequentemente ele não seja atraído em solicitar para você uma simulação. E quando solicitar, você pedir para que ele compareça ao local, para uma melhor compreensão dele, para que se tenha aí um melhor aproveitamento do próprio atendimento. E assim, o cliente presencial é a mesma coisa de quando vocês atendiam na loja. Vocês sempre falavam, quando o cliente é presencial, o cara quer comprar. Então assim, façam com que o virtual, ele não é diferente, mas façam com que o virtual faça a mesma coisa. Você tem que cativar o cara por telefone para levá-lo lá. Qual a diferença de um cliente presencial para um cliente virtual? O cliente presencial é porque ele não conhece simulação, não se vislumbrou de nada, ele está indo no bate-pronto porque despertou a curiosidade dele com o marketing externo, com o prédio levantado. E a mesma coisa tem que partir do princípio para o cliente da virtual. A gente tem que cativar esse cara, por mais que ele seja um pouquinho mais trabalhoso, mas tem que cativar esse cliente para que a gente possa ir atraí-lo até o stand e lá a gente fazer essa apresentação pessoal como se fosse no atendimento presencial, que é a mesma coisa. Ou você acha que no presencial não tinha as especulações, cliente que chegava com R$1.000 de renda, cliente que chegava lá com restrição no Serasa, cliente que tinha 70 anos de idade e queria comprar. Isso acontece em todos os critérios, em todos os parâmetros dentro do nosso segmento. Então cabe a gente fazer isso. Então o primeiro ponto é: abominem a questão de simulação. A partir de hoje eu estou catequizando todo mundo para que ninguém faça mais essa bonita simulação e que faça o cliente correr quando essa for feita. Beleza? Vamos para o segundo passo. O segundo ponto que se deve ter é se atentar, e se atentar é que se você responder todas as perguntas feitas pelo cliente, não haverá motivação do mesmo em fazer uma visita. E você ouvirá dele: obrigado, qualquer coisa eu te ligo. Então o objetivo também é despertar o interesse. Então, ratificando como eu falei, seja objetivo, seja profissional, passe o que ele realmente precisa saber e agende com o cliente, para que esse cliente tenha o mesmo perfil de um cliente em potencial
de um atendimento presencial. Identifique o perfil do cliente, e desse perfil, se ele tem uma renda baixa, que ele componha uma renda com outra pessoa. Se ele tem um nome com restrição, que ele já regularize. Outro ponto importante: quando o cliente vai fazer o atendimento presencial, vocês peguem e peçam o CPF do cliente e façam as consultas devidas, que é a CND, certidão negativo de débitos, para ver se ele tem problema na Receita Federal, a consulta de situação de imposto de renda, ver se o cliente vai ter, se ele já tem aí algum imposto de renda feito. E aí, assim, é justamente a gente tentar minimizar os problemas futuros, porque se você conseguir pegar e fazer com que esse cliente se adiante com relação a possíveis problemas que ele possa ter, você já ganha tempo com isso. Então, se você chegar, passar para o cliente, e o cliente possivelmente possa ter uma restriçãozinha pequena, você colheu a documentação, você fez a primeira apresentação pessoal dele e ele despertou o interesse naquele momento, ele já vai correr para regularizar esse tipo de problema, beleza? Aí vem aqui, abordagem e permissão. Nesse ponto aqui da abordagem, o primeiro contato com o cliente. Então, toda vez que você for falar com o cliente, gente, seja assim energético, positivo, transmita aí essa segurança junto a ele, para que ele realmente pare, pense e fale assim: esse é o cara que eu vou fechar o negócio, essa é a pessoa que eu quero realizar meu sonho. Então, esse é o primeiro passo que a gente precisa fazer para que o cliente se sinta motivado. A gente precisa motivar os clientes. Peçam permissão para falar, pois muitas vezes o cliente está numa reunião ou no trânsito e você precisa da atenção dele. Mas quando você pega um lead, você já tem que se apresentar como o consultor imobiliário da MRV que está retornando o atendimento por interesse de compra dele diante dos nossos produtos. Vai haver de cliente dizer que não ligou? Vai haver de dizer que cliente sequer pegou o telefone, mas assim, a gente está trabalhando por demanda, e econômico, a gente trabalha aí com uma média bem crítica mesmo, de 30 para 1. Vocês recebem aí na média de 60 clientes, que seja 60, 70 clientes. O mínimo que a gente precisa fazer aqui é ter pelo menos 2 vendas ao mês, com 60 clientes na base de vocês. Pelo menos 2 vendas. Aí vem a sugestão de script que eu dou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo. Está podendo falar no momento? A pessoa vai falar assim, quem é? Aí você vai se identificar, né? Termine sempre com voz, com perguntas. Use um sorriso na voz. Fale sorrindo ao seu cliente. Não use o sobrenome de seu cliente para falar no telemarketing. Então, assim, sempre tente apresentar aí o primeiro nome do cliente. Não transmita intimidade com ele no momento. Tente ser o mais profissional possível para que ele tenha esse tipo de segurança, ok? A apresentação pessoal. Nesse item aí de apresentação pessoal, ela é muito importante quando a gente cita o seguinte, que seu cliente não faz ideia de quem você é. Portanto, é fundamental apresentar, transmitindo a segurança, como eu falei para vocês. Então, passe essa segurança para o cliente. E a sugestão de script que eu dou é: meu nome é Paulo, sou consultor imobiliário da MRV Engenharia, tudo bem contigo? Firme, ninguém precisa firular, ninguém precisa estar falando algo que seja mais que isso. Então, seja firme ao se apresentar, isso transmitirá confiança, e busque uma referência direta, citando a MRV, além de falar do seu nome.
que você é um representante da MRV e que você deseja estar fazendo aí o atendimento dele. Em seguida você falar aí sobre o interesse dele que teve de compra conosco. E aí é onde vem o segredo também dos chamariz, né? Esse chamariz é onde você vai começar a despertar o interesse dele diante de uma compra. E aí vem o seguinte: seu cliente vai se interessar em fazer um agendamento, apesar de agendamento apenas se tiver algo que seja diferente para ele. Portanto, use algum chamariz, como eu falei anteriormente, sobre localização, sobre as promoções que nós temos. Você vai falar sobre os benefícios, documentação grátis, descontos. Então, se você, um corretor inteligente, ele sabe trabalhar com descontos dele. O cara simplesmente não pega e abre logo o leque pro cliente, não. Se você pegar um Ecoway desse, você vai saber que o Ecoway tem numa tabela R$7.000 de desconto. Desses 7.000, possivelmente esse cliente pode garantir aí mais uns R$2.000, R$3.000 de validador, dependendo da condição que ele vá fazer conosco. Então vamos jogar aí como se fosse 10.000. E aí, dependendo de alguma campanha que tiver do mês, a gente pode jogar um pouco mais além e dizer para o cliente que ele pode ter aí até 10, 11 mil reais de desconto. Ah, mas vem de onde? Não sei. Mas que ele pode ter até 10, 11 mil reais de desconto. 7.000 a gente já tem garantido. Mas aí sempre condicionando o cliente, mas não repassando para ele como se fosse aquela condição de vendedor. Porque vendedor, tem muito papo de vendedor que o cliente vai, tenta ser atraído, mas que o cliente acaba vendo que aquilo ali é jogada dele. Então tente passar isso, que o cliente tem até 10 mil reais, que a documentação é grátis. Não faça com que a documentação seja algo do mês. Por mais que a gente tenha aí alguns itens, por exemplo, o EcoFit, acabou a documentação, mas é porque chegou nas últimas unidades que a gente conta nos dedos. Então o Ecoway não vai terminar a documentação do dia para a noite. Então diga que, olha, doutor, ainda tem documentação, não sei até quando vai ficar. Então jogue esse não sei. Nunca condicione como se fosse acabar no mês a questão do ITBI registro. Mas aí a condição dos descontos, sim. Ok? E fale aí da localização, que é um dos diferenciais nossos. Sobre a área de lazer, que é outro diferencial nosso. Sobre a energia solar, que é outro diferencial nosso. E aí vem o motivo do meu contato, é porque nós temos hoje os melhores imóveis de Fortaleza, nas melhores localizações da cidade. Você teria interesse em conhecer mais sobre esses imóveis? E aí vem, não especifique o seu chamariz, seja genérico. Então tente apresentar de uma forma abrangente tudo que você tem a disponibilizar. Quando ele quiser alguma coisa mais definitiva, como uma simulação, aí você lança aqui, ó, sempre dizer que o desconto pode chegar até tanto, que a documentação você não sabe até quando vai ficar, e que pessoalmente aqui a gente consegue ter uma maior compreensão, uma maior um melhor entendimento com relação à simulação dele, isso trazendo as informações que você solicitar para simulação. E ao lançar o chamariz, o cliente terá muitas perguntas a fazer. Controle-se e responda através de técnicas de até, como eu falei, ok? Então nunca seja específico, seja genérico. E aí vem a sondagem. Seu cliente vai se interessar em fazer um agendamento apenas se tiver algo que é diferente, que seja diferente para ele. Portanto, use algum chamariz como localização, como as promoções que eu falei. Então aqui vem a sugestão de script. Você já possui imóvel? Já fez alguma simulação de financiamento? Está procurando imóvel?
Hoje seus rendimentos estão em qual faixa? Então, se você apresentar dessa forma, principalmente na questão das faixas, para obter dados do seu cliente, aí busque colher 2 ou 3 informações que você considera importante e depois disto, já faça o agendamento. Classifique em potencial ou investimento. O cliente ele precisa estar sendo atraído. Você precisa colher o mínimo de informações, pelo menos para que ele tenha o conhecimento que pode comprar, porque se ele ele tem uma renda menor do que o normal, ele vai compor renda. Se ele transmitir pelo menos o interesse que ele pode fazer de compra disso daí, consequentemente a gente já entra no segundo quesito, que é essa fase do agendamento, ok? E vem aí a questão do fechamento. Após perceber o interesse do seu cliente, vamos levar ao fechamento, ou seja, ao agendamento da visita. Estabelecer um compromisso com o cliente nesse momento é fundamental. E aí vem aquela questão que eu falei para vocês sobre o agendamento. Seja exigente com ele. Podemos agendar a sua visita para hoje ou amanhã? Vou te ligar então amanhã, 1 hora antes do horário combinado, para confirmar, ok? Nunca deixe o cliente ao léu, nunca deixe o cliente solto. O que eu percebi aí na questão dos agendamentos do feirão foi que vocês se escoraram aí de uma forma bem direta mesmo com um sistema que era falho, que era o da Uber. Então a gente precisa estar fazendo um acompanhamento. Ninguém tinha cliente suficiente, 30, 40, 50 clientes. A maioria estava tendo 6, 7, 8 clientes, e que a gente poderia muito bem ter entrado em contato, perguntar se o cliente tinha recebido o SMS e aí trabalhar para que esse cliente realmente venha até o nosso evento, ok? E aí use a técnica de alternativas positivas, onde você dá 2 opções positivas para seu cliente, do período ou do dia. E os ganchos vão dar segurança e diminuirão as chances de você levar um bolo. Você dizer que vai retornar para o cliente confirmando, você vai mandar um WhatsApp com a localização, mandar um WhatsApp com o horário, o seu nome, faz um cartãozinho de visitas que tem do WhatsApp e encaminha para o cliente. Eu vou mandar um aplicativozinho para vocês aqui que você cria cartões de visita virtual. E aí esse cartãozinho de visita o cliente vai deixar lá no celularzinho dele, para na hora que ele precisar ele vai bater e vai dar uma olhada e vai lembrar de você. Beleza? E aí use e abuse do gatilho da importância, que é importante ele ir para fazer a simulação para o melhor entendimento, que se você passar a simulação pelo telefone não seja igual ao presencial. E se ele insistir em perguntar, você faça a melhor simulação que ele possa imaginar. Diga que a parcela pode ficar menor que o aluguel, a parcela pode ficar em torno de R$600, 650. E agora sim, sempre lembrando e passando para ele que você está informando algo sem veracidade, sem confiança, porque você não tem os dados concretos do cliente. Aí você vai dizer assim, eu estou passando uma base do que realmente acontece, mas que o importante é que o senhor tenha, para que nós tenhamos aí uma melhor exatidão sobre esses valores e sobre a sua condição de pagamento. E no presencial, outro ponto importante, gente, que eu quero listar novamente: falem sobre as taxas, sobre tudo que o cliente precisa saber. Seja transparente, chegue para o cliente, fale da taxa de 750, pode ser reduzida conforme o pacote de serviço que ele pode aderir lá junto com o gerente. Infelizmente as coisas são condicionadas desse jeito mesmo, não tem jeito. Pessoal, eu vi o pessoal falando sobre a taxa de juros do Santander, que é 7,99, que ganha geladeira e tudo. Mas você acha que o cliente não vai comprar ter uma caralhada de serviço lá também para aderir ao banco? Vai, a mesma coisa. E aí você falar sobre o seguro obra, não dói, gente, falar sobre o seguro obra. O seguro obra é um seguro garantidor da obra do cliente. Você não pode também ser ríspido demais em dizer que é os juros que ele está pagando porque a construtora está recebendo. Isso aí acaba doendo também para ele. Então diga que é um seguro garantidor, que ele está sendo garantido
diante do banco, para que a obra tenha uma velocidade, para que a obra tenha um prazo de entrega, uma qualidade de serviço, que ele está sendo segurado caso aconteça alguma coisa também dentro desse período. Você falar também sobre a correção do INCC, se esse cliente virar o mês. Acompanhe o INCC. Como que é feito o cálculo do INCC? Eu ia passar depois para vocês, mas vou lembrar que o cálculo do INCC é a maior correção dos últimos 3 meses. Então, se a gente pegar abril, maio, junho, a gente vai ver qual que foi a que teve a maior correção durante esse período e é o que vai ser aplicado. O que teve agora foi 0,88 no mês de junho. Então a correção ela vai ser cobrada em cima de 0,88. E essa taxa ela é dividida pela MRV lá em até 5 vezes. Aí vai depender do valor. Nesse valor mais alto aí pode ser que seja dividido em mais vezes. Mas aí depende muito da condição que o cliente vai estar fazendo. Mas é importante que o cliente tenha esse conhecimento do que ele vai pagar lá na frente. E outro ponto importante é sobre o INCC diante da entrada dele. INCC até a entrega do imóvel, que a variação do INCC dá em torno de 0,5%, 6,5% ao ano. Você passar para o cliente que vai aumentar de forma irrisória, mas aumenta. Então aí é onde, nessa entrada, é onde entra um chamariz para você atrair o cliente a dividir em menos vezes com você. Aí você vai dizer, se o senhor dividir em menos vezes, menos de 36 vezes ou em 36 vezes, o senhor vai ganhar mais desconto e, consequentemente, a sua comissão vai aumentar também. Ele vai ganhar mais desconto, o senhor não vai ter correção sobre as parcelas a vencer demais, né? Como vão ter aí se você colocar em 60. Então acaba sendo um pouco melhor para você. E aí algo que se chama, que vocês precisam praticar com o cliente, sobre educação financeira. Se o cliente vai ter uma parcela do banco de R$700, você pode educar o cliente já a estar pagando algo aproximado desse valor. Não precisa esticar demais, porque vai que ele mora de aluguel e aí não seja conveniente para ele estar pagando 2 parcelas, ok? Mas aí com seguro obra, com parcela de entrada, tudo isso aí a gente pode entrar dentro de um pacote que seja conveniente à necessidade do cliente também. Beleza, gente? Então assim, quis tentar expor uma forma bem objetiva, bem abrangente junto com vocês. Espero que vocês gostem. Vamos aí debater sobre esses vídeos. Agreguem informação também de valor dentro do grupo para que cada um se profissionalize, melhore ainda mais o seu atendimento, beleza? Grande beijo no coração de todo mundo, vamos pra cima e que a meta esse mês tem que ser batida, viu? Vamos com tudo!